O milagre nas pálpebras de Lucas. Lucas tinha apenas 19 anos quando começou a notar que algo estava errado. No início, era apenas um leve tremor na pálpebra esquerda, quase imperceptível. Ele pensava que era cansaço dos estudos ou das noites mal dormidas, já que trabalhava como auxiliar de mecânico durante o dia e fazia um curso técnico à noite. Mas com o passar das semanas, o tremor piorou. A pálpebra esquerda começava a tremer sem controle, como se tivesse vida própria, e aos poucos, o lado direito também foi sendo afetado. Em pouco tempo, seus olhos pareciam dois pequenos terremotos sob a pele, sacudindo sem parar. Os médicos não davam um diagnóstico claro. Uns falavam em blefaroespasmo, outros em distonia focal, mas todos concordavam em uma coisa: não havia cura. Os remédios aliviavam por algumas horas, mas os efeitos colaterais eram piores que a própria doença. Lucas se viu preso em um corpo que o traía. Olhar para as pessoas era constrangedor, pois muitos desviavam o olhar, como se aquilo fosse contagioso. Alguns colegas de trabalho até brincavam, dizendo que ele estava piscando em código Morse, mas Lucas sorria forçado, enquanto por dentro se sentia cada vez mais sozinho. Foi então que sua mãe, Dona Maria, uma mulher simples e de fé inabalável, lhe falou da congregação cristã no Brasil. Ela não era batizada, mas desde pequena ouvia falar daquela igreja onde as pessoas viviam de maneira diferente, onde os milagres não eram lendas, mas realidades. Filho, já tentamos de tudo. Por que não vamos lá? Não custa nada orar, disse ela uma tarde, enquanto Lucas tentava, em vão, segurar as pálpebras com os dedos. No domingo seguinte, eles entraram pela primeira vez na pequena sala de cultos da CCB. Lucas se surpreendeu com a simplicidade do lugar, nenhuma imagem, nenhum altar chamativo, apenas bancos de madeira enfileirados e um quadro na parede com os dizeres a Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os irmãos e irmãs vestiam-se com modéstia, as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social e gravata. Não havia banda, nem microfones estrondosos. Apenas vozes unidas cantando hinos antigos, acompanhados apenas por um pequeno órgão de fole, tocado por uma irmã de cabelo já grisalho. O ancião, um homem de rosto sereno e barba branca, dirigiu a reunião com uma autoridade tranquila. Ele leu passagens da Bíblia e falou sobre a fé que move montanhas. Lucas, sentindo-se observado, tentou baixar a cabeça, mas suas pálpebras tremiam tanto que era impossível disfarçar. Foi então que uma irmã sentada atrás dele tocou levemente em seu ombro e sussurrou: "Não se preocupe, irmão. Aqui, Jesus cura." Após o sermão, veio o momento das orações. Os irmãos se ajoelharam, e Lucas, mesmo sem entender muito, fez o mesmo. O ancião orou com voz firme, pedindo a Deus que olhasse para aquele jovem que ali estava, não por merecimento, mas pela misericórdia do Senhor. Depois, veio o momento dos testemunhos. Um a um, os irmãos se levantavam e contavam como Deus havia operado em suas vidas. Um irmão que fora curado de uma dor nas costas, uma irmã que encontrara trabalho depois de meses desempregada, um casal que superara uma crise no casamento. Lucas ouvia tudo aquilo com o coração acelerado. Será que Deus também poderia fazer algo por mim? Na semana seguinte, ele voltou. E na outra também. Cada vez que entrava naquela sala, sentia uma paz que não encontrava em nenhum outro lugar. Os irmãos o recebiam com sorrisos sinceros, sem julgamentos. Uma irmã chamada Clara, uma senhora de mãos calejadas que trabalhava como costureira, começou a orar por ele após cada culto. Deus não desampara os seus, Lucas, ela dizia, apertando suas mãos entre as dela. Mas foi num domingo à tarde, durante um culto de louvor, que tudo mudou. O hino número 112 estava sendo cantado, ó. Que amigo temos em Jesus, que nos ama com amor sem par? Lucas cantava baixinho, com os olhos fechados, tentando ignorar o tremor que não lhe dava trégua. De repente, sentiu uma mão em seu ombro. Era o ancião. "Irmão, você crê que Jesus pode te curar?" perguntou ele, com um olhar que parecia ver além das aparências. Lucas hesitou. Ele queria crer, mas o medo da decepção era grande. Eu não sei, ancião. Já tentei de tudo." O ancião sorriu. "Não é você que tem que fazer, é ele. Só peça." E Lucas pediu. Não com palavras bonitas, mas com lágrimas. "Senhor, se o Senhor existe, me ajuda."
Não aguento mais isso. Foi tudo o que conseguiu dizer antes de sentir as pálpebras ardendo, como se algo dentro delas estivesse se soltar. Os irmãos ao redor começaram a orar em voz alta, não com gritos, mas com uma fé tranquila e firme. Clara seguiu segurando suas mãos, murmurando: "É hoje, Senhor. É hoje." E então, como se alguém tivesse desligado o interruptor, o tremor parou. Lucas abriu os olhos, assustado. Movimentou as pálpebras para cima e para baixo, 1, 2, 3 vezes. Nada. Nenhum tremor. Nenhuma contração. Só paz. Um silêncio tomou conta da sala por alguns segundos, até que um irmão ao lado exclamou: "Glória a Deus." E como um coro, todos repetiram: "Glória a Deus." Lucas começou a chorar. Não de dor, mas de alívio. O ancião o abraçou, e ele sentiu pela primeira vez em meses que não estava sozinho. "Isso não é por causa de nós, filho", disse o ancião. "Isso é o poder de Deus. Nunca se esqueça, Ele é fiel." Nos dias que se seguiram, Lucas continuou frequentando a igreja. Foi batizado nas águas, em uma cerimônia simples e cheia de significado, onde mergulhou na água como símbolo de sua antiga vida e emergiu como uma nova criatura. Participou pela primeira vez da Santa Ceia, partindo o pão e bebendo do cálice com reverência, entendendo que aquele era um momento sagrado, um memorial do sacrifício de Cristo. Sua mãe, Dona Maria, também se batizou. "Eu via você sofrer e não sabia como ajudar", ela confessou uma tarde. "Mas agora sei, a ajuda vem dele." Lucas nunca mais teve o tremor nas pálpebras. Os médicos, surpresos, disseram que era uma remissão espontânea, mas Lucas sabia a verdade. Ele havia aprendido que a fé não era sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar naquele que as tem. Aprendeu que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E, acima de tudo, aprendeu que na congregação cristã no Brasil, não havia espaço para shows ou fama, mas sim para um Deus que opera no silêncio, na simplicidade e no coração daqueles que o buscam de verdade. Hoje, Lucas é um dos jovens mais dedicados da igreja. Ele ajuda a organizar os cultos, visita os doentes e sempre está pronto a estender a mão a quem precisa. Quando perguntam sobre sua cura, ele não fala com orgulho, mas com gratidão. "Não foi por mim", diz. "Foi por ele. E se Deus fez isso por mim, pode fazer por qualquer um que crer." Porque no final das contas, os milagres não são para nos tornar especiais, mas para nos lembrar de que, mesmo em nossa fraqueza, Deus é forte. E isso, Lucas nunca mais esqueceu. A vida de Lucas mudou tanto que até os médicos ficaram surpresos. Alguns, que antes o tratavam com pena, agora o olhavam com admiração. Um deles, o Dr. Renato, que o acompanhava desde o início do tratamento, não conseguiu conter a emoção quando o viu entrando no consultório sem a cadeira de rodas, sorrindo e cheio de vida. "Como você explica isso, Lucas?" perguntou o médico, folheando os exames que mostravam uma coluna perfeitamente alinhada, sem sequelas. Lucas apenas sorriu e respondeu com calma: "Doutor, a medicina faz a sua parte, e Deus faz a dele. Eu só confiei." O médico balançou a cabeça, emocionado. Não era um homem de fé, mas aquilo o fez repensar muitas coisas. Antes de Lucas sair, o Dr. Renato o chamou de volta e, com voz trêmula, pediu: "Me ensina a orar." Lucas não hesitou. Ali mesmo, no pequeno consultório, ele orou com o médico, que pela primeira vez sentiu algo diferente no peito, uma paz que não vinha de remédios, mas de algo maior. Enquanto isso, na igreja, a notícia da cura de Lucas se espalhou como um fogo suave. Muitos que o conheciam de antes, quando ele mal conseguia se mover, agora o viam correndo para ajudar, carregando caixas de doações, abraçando os idosos, cantando com voz firme nos hinos. Alguns, que antes duvidavam, começaram a questionar: se Deus fez isso por ele, por que não por mim? Foi assim que Maria, uma senhora que há anos lutava contra uma depressão profunda, procurou Lucas depois de um culto. Com lágrimas nos olhos, ela confessou: "Eu já não tenho mais forças, filho. Rezo, mas parece que Deus não me ouve." Lucas segurou suas mãos, olhando nos seus olhos com a mesma certeza que um dia recebeu. "Tia Maria, Deus ouve sim. Às vezes, a gente acha que Ele está longe, mas é só porque Ele está preparando algo que a gente ainda não vê."
Você já tentou simplesmente ficar quieta na presença dele? Maria balançou a cabeça, envergonhada. Lucas então a levou até um banco nos fundos da igreja, onde a luz do sol entrava pela janela, formando um quadrado dourado no chão. Ali, os dois ficaram em silêncio por alguns minutos. Não havia palavras bonitas, nem orações decoradas, apenas dois corações quebrados diante de Deus. Dias depois, Maria voltou à igreja com um brilho diferente. Não estava curada da noite para o dia, mas algo havia mudado. Ela começou a ajudar nas refeições para os necessitados, e pouco a pouco, a escuridão foi dando lugar a uma esperança que não vinha dela mesma. O pastor, observando tudo, certa vez disse em um culto: Irmãos, muitas vezes a gente pede a Deus um milagre, mas esquece que o maior milagre já aconteceu, Jesus na cruz. O resto são só provas de que Ele ainda está aqui, trabalhando em nós. E era a verdade. A história de Lucas não era sobre uma cura física, embora ela fosse real. Era sobre um Deus que não desiste, que usa as pessoas mais simples para mostrar o seu poder. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são anunciados com alarde, eles acontecem no cotidiano, na vida daqueles que, como Lucas, aprendem a confiar mesmo quando tudo parece impossível. E assim, a fé daquele jovem, que um dia esteve preso a uma cadeira de rodas, agora corria livre não só pelas suas pernas, mas por um coração que entenderá: a maior liberdade não é a do corpo, mas a da alma que descansa em Deus. A vida de Lucas depois daquele dia mudou de um jeito que só quem vive na dependência de Deus entende. Ele não só voltou a andar, como passou a andar com Deus de um modo que muitos só falam, mas não experimentam. Cada passo seu era um testemunho mudo nas ruas do bairro, onde todos sabiam da sua história. As pessoas olhavam, algumas até paravam para perguntar: como foi, Lucas? Como você saiu daquela cadeira? E ele, com um sorriso tranquilo, respondia: não fui eu. Foi Deus. E não foi só as pernas, foi tudo em mim. Porque a verdade é que o milagre não parou no físico. Lucas, que antes era um rapaz amargurado, cheio de revolta por não entender por que aquilo tinha acontecido com ele, agora era outro. A raiva deu lugar a uma paz que não se abalava nem quando os médicos, incrédulos, pediam novos exames, como se houvesse uma explicação humana para aquilo. Ele só dizia: se quiserem, examinem. Mas saibam que o autor da vida não precisa de relatórios para agir. E foi nessa tranquilidade que ele começou a frequentar as reuniões dos jovens na congregação. Não como um ex-cadeirante em que agora andava, mas como um irmão que tinha algo a compartilhar. Os jovens o ouviam com atenção quando ele falava da paciência de Deus, de como, nos meses mais difíceis, quando orava chorando, sentia uma voz no coração dizendo: confia. Eu sei o que estou fazendo. Alguns deles, que passavam por lutas silenciosas, depressão, vícios, famílias desestruturadas, começaram a se abrir com ele. Lucas não tinha respostas prontas, mas tinha uma certeza: se Deus fez isso comigo, Ele pode fazer com você também. Só não desista. Um dia, durante um culto de oração, um irmão mais velho da igreja, um homem simples que trabalhava como pedreiro, se aproximou dele e disse: Lucas, você já pensou que Deus te curou não só por você, mas por muita gente que ainda vai ouvir sua história? Aquelas palavras caíram no coração dele como uma semente. Não demorou muito para que ele começasse a visitar hospitais e casas de pessoas doentes, não como um curandeiro, mas como alguém que levava esperança. Ele orava com eles, contava como Deus o tinha sustentado na dor, e muitas vezes saía dali ouvindo: obrigado por me mostrar que Deus não esqueceu de mim. Mas talvez o momento que mais marcou Lucas depois da cura foi quando, anos mais tarde, ele encontrou a enfermeira que cuidara dele no hospital, naquela época em que os médicos não davam esperanças. Ela, agora com os cabelos grisalhos, o reconheceu na rua e, com os olhos cheios d'água, perguntou: é você, Lucas? Aquele menino da cadeira de rodas? Ele assentiu, e ela, sem conseguir segurar as lágrimas, abraçou-o forte e disse: eu orei por você todos os dias. Mesmo quando os médicos falavam que não tinha jeito, eu sabia que Deus podia. Mas nunca imaginei que um dia você estaria aqui, de pé, saudável. Lucas segurou as mãos dela e respondeu: não foi só você que orou, irmã. Foi Deus quem ouviu. E Ele ouve ainda. Hoje, quando alguém pergunta a Lucas qual foi o maior milagre da sua vida, ele não fala das pernas que voltaram a funcionar.
Ele fala do dia em que entendeu que, mesmo na cadeira de rodas, ele já era livre porque a verdadeira cura começou quando ele entregou o coração a Cristo. E isso, ninguém, nem mesmo a medicina, pode explicar. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são para serem exibidos, mas para serem vividos. E a história de Lucas é só mais uma prova de que, quando Deus age, ele não muda apenas as circunstâncias, ele transforma a alma. E isso, irmão, não tem preço. A vida de Lucas depois daquele dia não foi um caminho sem desafios. As cicatrizes no corpo ainda doíam às vezes, e os músculos, depois de tanto tempo sem movimento, precisavam ser fortalecidos com fisioterapia e paciência. Mas agora ele encarava a cada passo literalmente como um presente. Todos os domingos, ao entrar na igreja, ele sentia o cheiro da madeira dos bancos, o som dos hinos cantados em uníssono, e o abraço apertado dos irmãos que nunca o abandonaram. Era como se cada detalhe ganhasse um novo significado. Certa manhã, enquanto ajudava a organizar as cadeiras para o culto, um jovem chamado Mateus se aproximou. Ele chegara à congregação havia pouco tempo, arrastando consigo uma tristeza que pesava mais que qualquer deficiência física. Seus olhos estavam vazios, as mãos tremiam, e ele mal conseguia olhar nos olhos das pessoas. Alguém havia contado a Lucas que Mateus vinha de uma vida de vícios e desespero, e que só tinha aparecido ali porque uma tia, irmã na fé, o trouxe à força. Lucas reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que ele tinha antes quando achava que Deus só curava os outros, nunca ele. Então, em vez de dar conselhos, ele apenas sentou ao lado do rapaz e começou a contar sua história. Não como um testemunho grandioso, mas como um homem que já esteve no fundo do poço e descobriu que, mesmo lá, Deus estendia a mão. Eu também achei que não tinha jeito, disse Lucas, mostrando as pernas que agora o sustentavam. Mas não foi a cura que me salvou. Foi quando eu parei de lutar sozinho. Mateus abaixou a cabeça, e Lucas viu as lágrimas caírem em suas mãos. Não disse mais nada. Só ficou ali, em silêncio, enquanto o rapaz chorava. Porque às vezes a maior ajuda não são palavras, mas a certeza de que alguém entende a dor. Dias depois, Mateus voltou. E depois novamente. Pouco a pouco, ele começou a participar dos cultos, a cantar os hinos, a ouvir as mensagens. Não foi de uma hora para outra, mas a mudança veio. O vício perdeu força, a tristeza deu lugar a uma esperança tímida, e aquele jovem que chegará arrastando os pés agora entrava na igreja com a cabeça erguida. Um ano depois, em um culto de ação de graças, Mateus subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Com voz trêmula, mas firme, ele contou como um homem que não conhecia, que só tinha compartilhado sua própria luta, o havia feito acreditar que Deus não desistia de ninguém. E quando terminou, olhou diretamente para Lucas, que estava sentado na primeira fileira, e disse: Você me ensinou que milagre não é só o corpo sarar. É a alma encontrar paz. A congregação inteira se emocionou. Alguns choravam, outros sorriam, e muitos se lembraram de que, em algum momento, também haviam sido tocados por um gesto simples, uma palavra no momento certo, um abraço que parecia vir diretamente de Deus. Lucas, com os olhos brilhantes, pensou em como a vida é cheia de ciclos. Ele que um dia foi carregado nos braços dos irmãos, agora ajudava outros a se levantarem. Não por mérito próprio, mas porque havia aprendido que, na congregação, ninguém caminha sozinho. Cada história de transformação é como uma semente plantada, primeiro brota em silêncio, depois cresce, e um dia dá frutos que alimentam outros corações famintos por esperança. E assim, entre hinos, orações e vidas que se reconstruíam, a obra de Deus continuava. Não com estrondo, nem com holofotes, mas no cotidiano de quem escolheu acreditar que, mesmo nas horas mais escuras, a luz nunca se apaga. Porque na CCB, os milagres não são contados, eles são vividos, compartilhados, e se multiplicam como pão entre irmãos. E isso, meu irmão, é a maior prova de que Deus ainda fala. Ainda cura. Ainda transforma. Basta abrir o coração. Era uma tarde de sábado na congregação cristã no Brasil, e o sol batia suave nas paredes brancas do templo, como se o próprio céu quisesse testemunhar o que estava por vir. Entre os irmãos reunidos, estava a irmã Maria, uma mulher de mãos calejadas pelo trabalho duro e olhos marcados por noites de choro. Ela havia chegado ali arrastando uma dor que nenhum médico conseguirá aliviar, uma doença rara que, aos poucos, roubava seus movimentos e sua esperança.
Os exames eram claros sem cura, disseram os especialistas. Mas Maria não veio em busca de diagnósticos. Veio em busca de aquele que ressuscita o que estava morto. Enquanto os hinos subiam em uníssono, ela se ajoelhou ao lado do banco, sentindo o peso da fé e da dúvida lutando dentro de si. Senhor, se é da tua vontade, sussurrou, sem forças para terminar a oração. Foi então que a irmã Clara, uma obreira de muitos anos, se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Não é sobre o que você pode fazer, irmã. É sobre o que ele já fez na cruz, disse com uma convicção que acendeu uma centelha em Maria. Nesse momento, o pastor levantou as mãos e começou a orar não com palavras bonitas, mas com uma autoridade que só vem de quem conhece o poder de Deus. Em nome de Jesus, esta doença sai agora. O corpo desta serva é templo do Espírito Santo, e nada de impuro pode habitar aqui. Um silêncio tomou conta do lugar. Então, como se uma corrente invisível percorresse seu corpo, Maria sentiu algo estranho, primeiro um formigamento nos dedos, depois nos braços, até que, tremendo, ela se levantou. Sem muletas. Sem dor. Os irmãos ao redor começaram a chorar, e alguns até recuaram, assustados com o que viam. Glória a Deus! Gritou um irmão ao fundo, enquanto Maria dava os primeiros passos firmes em anos, como se nunca tivesse sido doente. Não houve espetáculo, nem câmeras gravando. Apenas um milagre quieto, mas tão real que ninguém ali pôde negar: Deus havia tocado sua filha. Nos dias que se seguiram, os médicos ficaram atônitos. Exames que antes mostravam degeneração agora não apresentavam mais nenhum vestígio da doença. Isso não tem explicação científica, admitiu um deles, enquanto Maria sorria e respondia: não precisa. Eu sei em quem eu criei. Sua história se espalhou não como fofoca, mas como testemunho vivo de que, onde a medicina para, a fé continua. E assim, mais uma semente foi plantada. Hoje, Maria não é mais conhecida como a doente, mas como a irmã que caminha pela fé. Ela está sempre no templo, não para pedir, mas para agradecer e para estender a mão a outros que chegam quebrantados. Se Deus fez por mim, pode fazer por você também, diz ela, com os olhos brilhando de uma certeza que só quem viu o impossível se tornar possível pode ter. Porque na CCB, os milagres não são coisas do passado, nem histórias distantes. São realidades que acontecem quando corações sinceros se encontram com um Deus que ainda opera maravilhas. E o mais lindo é que, para cada Maria que recebe sua cura, há dezenas de irmãos que, mesmo sem ver, continuam crendo. Porque a fé não depende do que enxergamos, mas de aquele em quem confiamos. E a obra continua. Sempre continua. O último passo do milagre. Aquela manhã, enquanto Maria subia os degraus do templo pela 100ª vez, seus pés, outrora trêmulos e incertos, pesavam firmes, como se a própria terra testemunhasse a transformação. Não era apenas a coluna retificada, nem os exames que não mostravam mais vestígios da doença degenerativa. Era algo mais profundo: a mulher que antes se arrastava pela dor agora dançava na oração, não por exibição, mas porque o corpo, livre, finalmente respondia à alma grata. O médico que a atendeu anos antes, cético, havia lhe dado 6 meses de vida. Ciência não explica isso, murmurara ao rever seus novos exames, assinando o laudo com mãos que tremiam quase tanto quanto as de Maria outrora. Ela sorriu, guardou o papel na Bíblia e foi embora, não para provar nada a ninguém, mas para contar a alguém que precisava ouvir: Deus ainda fala no deserto. A reflexão que fica. Há milagres que mudam corpos, mas o maior deles é o que muda corações. Maria poderia ter guardado sua história como um troféu, mas escolheu ser ponte. Porque a fé verdadeira não se satisfaz em ser abençoada, ela anseia abençoar. Seu testemunho não era sobre uma cura, mas sobre um Deus que se importa com lágrimas escondidas e orações gaguejadas à meia-noite. A lição que ecoa. A vida nos ensina que as batalhas mais duras não são vencidas pela força, mas pela persistência na esperança. Maria não recebeu sua cura no primeiro pedido, nem no 10º. Veio quando seu coração já não pedia mais, apenas confiava. E é assim que Deus age, não no nosso tempo apressado, mas no seu tempo perfeito, onde até o silêncio se torna sagrado. Hoje, quando alguém pergunta como ela foi curada, Maria aponta para o altar e diz: não foi aqui que eu recebi. Foi aqui que eu entreguei. Porque milagres não são apenas o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós enquanto esperamos. E a obra continua.
Sempre continua.